O jovem caminhava sereno, invisível para o mundo. Túnica branca, passo leve, sem deixar pegadas no tempo. Era uma miragem no rio das eras, vendo reinos nascerem, desabarem como poeira. Ninguém o notava, ninguém o chamava, apenas o sussurro das páginas viradas. Um pergaminho eterno dançando entre seus dedos. Quando o ancestral pisou em Xuanxiantian, ele sorriu. Você estava certo, não existe absoluto. Se arrancarmos toda a escuridão, a luz vira nova escuridão. E eu, que não preciso de semente alguma, posso criar mundo sem plantar nada. Ele ergueu o olhar e o tempo parou para ouvir. Respondeu, com o vinho brilhando na mão. Você deseja desafiar o próprio tempo, criar um novo mundo. Então não precisa de semente alguma. Eu, ao contrário, busco uma conclusão. Antes de partir, preciso me preparar direito. Os dois brilharam em silêncio, como dois sóis em conflito. Minha entrada colide com sua partida. Eu poderia destruir suas raízes, sussurrou o jovem, mas seria inútil. Posso tocar o ápice do seu, mas não posso fazer o que você fez. Essa é a diferença entre um primordial como você e um mortal como eu, disse o Subspace. O jovem gargalhou, ecoando em eras. O mortal que não pode ser morto. Você é um paradoxo que não deveria existir. Quantas armas supremas eu criei, quantas relíquias desconhecidas forjei, apenas para tentar matá-lo, ancestral. O mercado fantasma foi minha criação. Jogava lá tudo que não servia, armas que falharam em tocar seu peito. Eu ganhava algo ainda, oferecia presentes ao inefável. No início era só descarte, depois virou um culto de tesouros que eu desprezei. O jovem bebeu e murmurou: eu devoro há tantas eras que o esqueleto do tempo cristalizou, formando um mar de cristal no meu mundo interior. Vida mutator, não tolitor, sussurrou o vento. Você perde seu tempo transfigurando o inefável para ajudar o sistema, disse o jovem. Verdade, respondeu o sem defesa alguma. Nunca liguei para mortais ou imortais. Eu só quero criar. Analisei cada parâmetro ancestral. Nada do que você faz parece beneficiar você. Acho que o que chamam de emoção, mas eu sou um primordial ancestral. Isso nunca me importou, disse o jovem, encarando-o com curiosidade genuína. Mas hoje vamos lutar, mesmo sendo apenas uma prévia. Antes, quero falar sobre os outros. O apenas assentiu. Uma mesa surgiu entre eles, silenciosa, inevitável. Eles se sentaram frente a frente,
raças brilhando como pequenos universos contidos. O pergaminho do jovem continuou a virar páginas, e cada página era uma era que Gaia, Noctem, Finir e Auroram parar enquanto os dois sorriam, sabendo que aquela conversa era o verdadeiro início da guerra. Foi o primeiro a falar, sem pressa, como quem comenta o destino de eras inteiras. Ancestral, você deu um grande golpe na ordem tentacular. Sua voz soou como páginas virando no vazio. Apenas assentiu, sorrindo com serenidade. Sim, a ordem caiu, mas o tal tentacular continua vivo. A ilha escutava imóvel, como se temesse entender. O jovem gargalhou, vibração que fez o tempo tremer. Da aliança devoradora de manga restaram só alguns anciões dispersos, mas aquela velha criatura ainda está de pé. Ele então inclinou a cabeça, intrigado. E mesmo com você desfazendo tantos nós, é curioso como alguns do topo dessas hierarquias persistem. Mas o que realmente me incomoda é quem está se movendo nas sombras, usando você como lâmina para cortar esses seres. Luz sorriu, voz suave como um massacre silencioso. Você provavelmente sabe tanto quanto eu. O jovem negou com a cabeça. Tenho certeza de que você sabe que ou é ele ou não é ele. O completou sem hesitar. Não ele, mas é ele. Eu não conheço, nunca o encontrei, e mesmo assim sei. Subumbra veritatis, absconditus manete. O jovem abriu um sorriso amplo. Não é fascinante? Você e eu nunca o vimos, mas sabemos que ele está aqui. Sabemos que respira entre nossas eras, mas não sabemos quem ele é. O caractere oculto descreve isso perfeitamente. Disse, por isso chamam de irmão culto. O jovem riu novamente. Mas ele é um tolo se acha que pode nos analisar sem aparecer diante de nossos olhos. Este jogo está tediosamente tateando no escuro. Respirou fundo e perguntou: e quanto ao juiz da conciliação, você permitirá que ele exista? As folhas da ilha estremeceram com a pergunta. O velho dourado ergueu uma sobrancelha. Confio nele. Sempre se apresentou como conciliador, mantendo o equilíbrio e a balança celeste. O jovem concordou com um gesto leve. Sim, ele é útil, cuidadoso e previsível. Pelo menos alguém ainda segue um papel claro nessa tapeçaria quebrada.
jovem perguntou com sinceridade nova. E quanto a nós? Sorriu como quem lembra de algo esquecido. Esta é a primeira vez que nos encontramos, mas de certa forma nos conhecemos desde antes do início. O jovem concordou. Não estamos trabalhando juntos, somos apenas indivíduos com ideias semelhantes. Completou. Imagino que eu esteja partindo e você esteja entrando no mundo. Indivíduos com ideias semelhantes se encontrando no ponto exato da virada. O jovem gargalhou e a ilha tremeu com a risada. No instante seguinte, uma mesa surgiu entre eles. Sim, inevitável, como se sempre tivesse estado ali. O vinho brilhando como pequenos sóis aprisionados. O pergaminho do jovem continua a virar páginas, e cada página era uma era que caía. Ambos sorriram, sabendo que aquele instante era o prelúdio do confronto. E então, juntos em silêncio, respiraram profundamente. Continuaram a conversar. Depois de um gole de vinho, quebrou o silêncio. O tentacular é real, assim como o irmão oculto. O jovem assentiu com olhar agudo. O povo tem lacos profundos com seu maligno. Mas a voz do ancestral não vacilou. Podemos lidar com o povo. Sim, qualquer um de nós, respondeu o jovem, girando o copo como se girasse galáxias entre os dedos. O desconhecido e o imortal oculto, o mesmo que chamam de irmão oculto. E os outros três, disse o jovem: se eu tivesse que apostar, esses seres não aparecerão, a não ser que você perca muito tempo cavando atrás deles. Respirou fundo em silenciosa concordância, enquanto o vinho brilhava como épocas comprimidas. Tenho certeza de que você compreendeu tudo, apenas ainda não agiu de acordo, afirmou o jovem convicto. Ergueu os olhos calmo. Você não percebeu nada, porque tem tanta certeza do meu conhecimento. O sorriso do primordial foi leve, mas cortante, porque eu estou lá fora, enquanto você está aqui dentro. Nomes intelectos, estafetos, continua o jovem. Eu não entendo as emoções por completo, nem capto suas camadas. Você, por outro lado, tem essa vantagem. Sabe o que sente, sabe o que os outros sentem, mesmo quando não faz sentido algum. Então posso lhe dar minha opinião, disse o pousando o copo. Mesmo sem revelar os detalhes do futuro, a chave está na ordem oculta. E a única coisa que tem ligação direta com o irmão oculto, o imortal oculto. Onde ela fica? Perguntou o jovem, mas seus olhos já recuavam da resposta. Ou melhor, esquece.
Se eu souber, terei que lidar com isso, e melhor deixar você fazer. Gargalhou e o som ecoou como trovão claro. Como quiser, você cria, eu concluo. Você ronda as bordas, eu mergulho no centro. O jovem respirou fundo, como se puxasse eras inteiras para dentro do peito. Sobre os outros três, não temos quase nada a conversar. Ali três manem em silêncio, ele murmurou. Eles ainda não se moveram. São sombras em potencial, ecos esperando o momento certo para rasgar o tecido do tal. Pois bem, ancestral e hora do nosso treino, disse o jovem com um brilho de combate nos olhos. Concordou, levantando-se sem pressa. Desapareceu como se nunca tivesse existido. O vinho se dissolveu em faixas de luz. O pergaminho do jovem fechou-se sozinho, sem fazer barulho. O vento mudou de forma, sua anciã prendeu o fôlego. Era hora do confronto começar. Lux eterna domine pra Ace Pugney. Cantaram as vozes distantes, dois seres se ergueram frente a frente. Um primordial que tudo cria, o mortal que não pode ser morto. Nenhum dos dois conhecia o imortal oculto, mas ambos sentiam sua sombra sorrindo entre as eras. E ali, sob um céu claro demais para mentiras, o primeiro golpe ainda era só uma promessa. O jovem inclinou-se para a frente, olho firme, como quem atravessa eras com uma única frase. Ancestral, quero que use o poder do coração. Sempre quis saber se seu coração pode suportar a pressão da minha presença. Apenas sorriu, como quem aceita o inevitável. Sua vontade saltou do corpo físico, não nascida do mundo mortal, nem do céu imortal, mas apenas de si mesmo. Criando um novo eu que respirava sem destino, um coração puro moldando carne e osso do nada. Ex nihilo anima oritur esconde vida nascitur. Nenhuma energia retirada do tal, nenhuma centelha roubada da criação. Totalmente separado do céu, do destino, da origem. Uma vida nova erguida apenas na força do próprio ser. O jovem assistiu aquilo fascinado, aplaudiu com entusiasmo genuíno. Impressionante. O ancestral criou uma concha viva, além da jurisdição das regras supremas. Carne e sangue comuns, mas com uma ânima eterna e indestrutível. Para quebrá-lo seria preciso primeiro abalar seu coração.
geraria karma. Eu só preciso de mim mesmo. Que mente aberta! Respondo ao que sou. O jovem balançou a cabeça, entendendo. Pois bem, ancestral, vamos lutar. O jovem e o ancestral elevaram suas presenças até que o próprio nada se abriu. Em clarões o impacto de suas energias atravessou eras esquecidas, despertando criaturas que estremeceram ao sentir um poder que se separava do corpo e do tempo. Em um domínio distante, um sábio do alto céu das regras supremas murmurou em pavor: o inimigo do mestre regente, como não vi antes. Aterrorizado, fugiu para outra linha temporal, percebendo que apenas o vitorioso daquele confronto governaria o futuro. Um estrondo colossal percorreu multidões de mundos. A vontade suprema surgiu como uma mão invisível, agarrando destinos, dobrando daos, sufocando caminhos internos. Imortais bradaram quando seus céus internos ruíram. Os cortes infinita e o destino iminente. O vazio se retorcia diante do duelo iminente, como se temesse aquilo que estava prestes a nascer. O jovem avançou primeiro, seu passo fraturou constelações internas, e seu punho desabou como eras colapsando em um único gesto. Desviou, inclinando apenas um fio de vontade, apagando o passado e futuro do ataque. O jovem ergueu um mar de garras temporais que rasgavam o espaço. O corpo do coração vivo respondeu com um sopro silencioso, anulando cada golpe como neblina diante do amanhecer. Universos inteiros colidiram entre os dois. O jovem rugiu, cada músculo seu esmagando a lógica da existência. Mil artes brutais se condensavam em cada impacto. Recebia todas com precisão absoluta, expandindo involuntariamente novos céus que surgiam e morriam em instantes. Fiat tremor, via cor, fiat unicium cortes. As ondas de destruição atravessavam mundos inteiros. Cultivadores menores caíam ao sentir seus daos se fragmentarem. Então algo mudou. Uma aura radiante explodiu de Wu, inflando mundos daos e realidades internas. O grande Tao se expandiu até o limite proibido. Gritos ecoaram: o que está acontecendo?
corpos foram esticados até limites impossíveis. Daos internos tornaram-se universos vastos demais. Linhas de destino se partiram como cerâmica antiga. Apocalipsis, cortes, corfines Senhores supremos tentaram fugir, mas muitos sucumbiram ao crescimento descontrolado de seus próprios daos. Quando mundos internos se tornaram grandes demais, daos colapsaram por completo. Cultivadores perderam tudo. O ralo do fim do Dao, tocado pelo Kokoro, devorou caminhos inteiros. E ainda assim, o duelo entre o jovem e o ancestral não havia chegado ao fim. O vazio o tremia. A próxima virada da batalha estava prestes a nascer. A vastidão do vazio estremecia quando o ancestral e jovem colidiram como dois céus, tentando nascer ao mesmo tempo. Cada impacto rasgava eiras, cada golpe incendiava o horizonte. O ar se partia em fractais luminosos. A troca brutal de golpes tornou-se tão intensa que até o nada recuava, incapaz de suportar a pressão. Ergueu a mão e agarrou algo impossível. Um parafuso que brotava do vazio. O parafuso fonte, origem de todas as tribulações. O mundo vibrou, o jovem estremeceu. Seu corpo se partiu, centímetro por centímetro. Não em direção à morte, mas ao nascimento de algo maior. Uma onda de raios emergiu, cada um em nível imortal, multiplicando-se até que o raio de origem engoliu o mundo. Se o jovem o liberasse, destruiria os 3.000 mundos sem esforço. Mas o ancestral puxou o parafuso e algo foi arrancado das profundezas. O avatar do vaso da tribulação, criatura que até os primordiais acreditavam destruída. Imortais ocultos tremerão. Ninguém ousava aparecer. A missão da nave era destruir tudo, mas agora mirava apenas o novo corpo do ancestral. Um paradoxo vivo atraindo um poder que vinha direto do alto céu das regras supremas. O jovem sorriu meio nervoso. Eu não quero lutar contra isso agora. Ainda bem que você é o alvo. O ancestral gargalhou e avançou com um único passo, arremessando-se contra a nave indescritível. A embarcação brilhou. Sua verdadeira forma era impossível de compreender. Lançou então o raio de origem. Todas as tribulações fundidas num único golpe supremo. A execução absoluta. Ergueu a palma e recebeu o ataque diretamente no centro dela. O sorriso do ancestral brilhou. Ele redirecionou o poder para um ponto de distorção no continuum do inefável. O jovem gargalhou ao perceber. Uma sombra silenciosa recuou como uma maré infinita, revelando um tentáculo, um fragmento do tentacular escondido.
palavra exposta, a nave se fundiu ao raio de origem, formando o raio definitivo. Um disparo capaz de atravessar a existência e não existência. Uma explosão desfez a estabilidade da sombra, que rugiu em fúria e dor, rachando a eternidade. O ancestral girou e desferiu um chute impossível, como um grão de poeira chutando uma montanha sem fim. Mas a montanha voou, a nave foi lançada para longe, desaparecendo como uma pipa quebrada no abismo do inefável. Não está destruída, mas não incomodará por um bom tempo, disse Hu. Agora, quanto ao alvo misterioso que atingiu. O jovem estava furioso. A batalha havia sido interrompida por aquela nave maldita. E pior, ele sentia outro observando dos véus ocultos. O ancestral gargalhava, olhando para o ponto onde o tentacular se esconderá. Tentacular fugia como um cão covarde escondendo o rabo. O jovem ao seu lado concordou, ofegante, e perguntou se ele dissolveria o corpo antigo para oferecê-lo ao trono ascensão. Sim, respondeu o ancestral, melhor devolver tudo e impedir que se torne uma arma futura. Ele ergueu a mão e correntes de luz primordial surgiram, trazendo à tona a árvore tal, cujas raízes tocavam mundos inteiros. As luzes se espalharam como vagalumes sobre todos os céus. Somente existências supremas enxergavam as raízes atravessando seus mundos. Em um lugar distante, uma criatura preguiçosa resmungava: nem me deixam descansar. O ser segurava algo embrulhado em papel oleado, lamentando que tudo fosse sempre jogado sobre ele. Vivo para ser preguiçoso, seu desgraçado reclamava: por que me arrasta para o fundo? Ele chorou enquanto a luz primordial se aproximava. Vivo, claro, não se importava. Eu vou me vingar, murmurou o ser abrindo o embrulho e revelando 13 palácios do destino que flutuaram acima dele, resplandecendo como sóis proibidos. Leges mundorum congregantur, anima evocantur. As leis de todos os mundos se reuniram ao redor da criatura preguiçosa, entrelaçando-se uma vontade primordial inevitável. Droga! Ele gemeu, a vontade se fundiu com sua alma, e o processo começou sem sua permissão. Destino verdadeiro, cercado por 13 palácios do destino. Mesmo protestando aos gritos, seu desgraçado, se houver próxima vez eu te explodo. Mas enquanto flutuava, uma árvore primordial floresceu atrás dele. A árvore cresceu tão rápido que os mundos puderam vê-la, superando imortais de eras remotas. Dissolvia calmamente seu corpo antigo, desfazendo karma, poder, origem e destino. O processo era tão puro que parecia uma oferenda ao próprio inefável. O ancestral sorriu para o infinito e falou com leveza: você está furioso.
Fiat Lumen, Fiat Destino 191. A criatura distante congelou ao ouvir aquilo. O embrulho caiu, ele desapareceu num instante, voando como um raio em direção ao ancestral. O jovem que havia duelado com o balançou a cabeça. Você trouxe aquele maluco para cá. Depois conversamos e lutamos de novo. Eu não vou ser arrastado pra sua loucura ou pra loucura dele. Com isso desapareceu, recusando revelar seu nome verdadeiro. E enquanto o vazio treme, o ser aproximava-se em velocidade absurda, guiado pela sentença irresistível. Eu sei onde está o ganso dos ovos de ouro. Depois implorou ajoelhado no vazio: ajude-me a recuperar o ganso dos ovos de ouro. Eras o separavam de seu descanso eterno, e o ganso era sua única chance de alcançar o osso infinito. Do céu das regras supremas, o iluminador balançou a cabeça de forma inocente, quase infantil. O ancestral prosseguiu: você deseja que eu ajude a roubar o ganso das mãos do mestre das regras supremas? Novamente o ser concordou, chorando de raiva. Eu e você sabemos, gritou ele, que depois da bagunça que você fez é o último lugar onde ele estaria. Vai estar protegido só pelos malditos gigantes da decoração ancestral. O gargalhou outra vez. Só os gigantes. O ser arregalou os olhos. Furioso, você vai me ajudar ou não? Fiat Lumen, Fiat Ritter, Fiat Furtum Sacrum. Sorriu, tranquilo, vamos. E puxou o iluminador pelo braço, arrasando contra o tecido do inefável. O iluminador gritou enquanto era arrastado. Agora eu queria tirar um cochilo primeiro. Suas pernas chutavam o ar, sua voz ecoava entre mundos. Eu não nasci pra trabalhar, eu só quero de volta o meu ganso. O ancestral ignorou completamente o escândalo, abrindo caminho por entre camadas esquecidas do vazio. A montanha sem fios aguardava no topo dela, a árvore esquecida e acima dela o reino selado do tesouro, guardado por gigantes que jamais dormiam. O iluminador soluçava, mas sua determinação brilhava. Eu vivi eras buscando esse ganso, ele é o único descanso que
precise atravessar o céu proibido. Arbor caelestis, regnum vetustum, lumen absconditum. Vou gargalhou como quem aceita uma aventura impossível. A caçada havia começado. E assim, desaparecendo no fundo do inefável, o ancestral e o iluminador partiram em direção ao reino esquecido, abrindo o primeiro capítulo de uma jornada que nenhum ser ousaria iniciar. A caçada pelo ganso.